e refletir um pouco, porque o tema é muito genérico, né? Seguidores e seguidores são domingos. O que significa isso hoje para nós? Então, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, para que ele próprio conduza a nossa reflexão, nosso encontro, e que possamos, a partir do que Deus espera de nós, como são domingos que falava com Deus, e depois falava de Deus, e depois voltava a falar para Deus daquilo que falava com as pessoas. O Espírito Santo nos ajude a sermos os dominicanos do hoje. Vinde, Espírito Santo, enche os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, eu gosto de uma reflexão que fez uma franciscana leiga, que ela foi no encontro ecumênico falar sobre Nossa Senhora Aparecida. Ela disse, uns cacos de uma imagem, uns pedaços, encontrados e foram colocados juntos. E ao juntar-se esses cacos, teve uma imagem. Um grupo de pessoas encontrou naquela imagem de cacos juntados um sinal para se reunir e rezar. Então, ela congregou como pessoas, quer dizer, cacos unidos, pessoas unidas, com fé, rezaram, alcançaram graças, e em torno dessa imagem cresceu uma grande devoção, a ponto dela se tornar a padroeira do Brasil. Que nós possamos juntar nossos cacos de esperança, para que juntos, numa fraternidade unida, possamos rezar juntos e alcançar as graças para o nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, seguidores de Domingos de Gusmão, seguidores e seguidoras, me veio uma reflexão no sentido de que, assim como não existe um evangelho de Mateus, assim como não existe um evangelho de Marcos, nem de Lucas, nem de João, nem de Paulo, existe um evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, Lucas e segundo Paulo também, porque a epístola aos Romanos é a apresentação de Paulo do evangelho como ele vê o evangelho ser. Então, o evangelho é de Jesus Cristo. Então, nós somos dominicanos, dominicanas, como seguidores de Jesus Cristo, como Domingos de Gusmão. Quer dizer, nós não seguimos São Domingos, né? Ao meu ver. Quer dizer, nós seguimos Jesus Cristo e São Domingos é aquele que nos vai motivando, dizendo, o caminho é ele. Então, o que podemos dizer é, olhando Jesus Cristo a partir do Evangelho hoje, como podemos ser cristãos e como São Domingos, o que ele nos sugeriria para sermos realmente dominicanos, dominicanas de fato. Então, a pergunta é, como ser cristão hoje? Porque o que São Domingos procurou ser foi um autêntico cristão. Quer dizer, se diante da necessidade, daquela, digamos, carestia, daquela fome, ele, com sua coleção de livros preciosas, já que não existia livro ainda da imprensa, era manuscrito. Lembrando que, como Constantino prometeu para Constantinopla, que daria uma Bíblia para cada igreja de Constantinopla, quando a cidade fosse concluída, e alguém falou para ele que seria impossível, porque uma Bíblia exigiria pelo menos 365 ovelhas mortas, para dar uma folha, digamos, A3,
depois teria que ter esse couro deveria ser curtido e encontrar copistas, digamos, bem dotados para poder escrever nesses couros, quer dizer, até juntar tudo, quer dizer, seria impossível dar para Constantinopla uma Bíblia para cada igreja. Então, Constantino prometeu, mas não cumpriu. Então, no tempo de São Domingos, a lógica ainda era a mesma. Então, ter uma coleção de livros, quer dizer, é muito mais precioso do que para nós. Mesmo que hoje podemos ter um computador que contenha bibliotecas inteiras dentro da nossa casa. Quer dizer, mas possuir naquele tempo uma grande coleção de livros era fundamental para a formação intelectual e que ele vai priorizar o quê? A vida. Quer dizer, Cristo sofre nos pobres e eu não posso ver Cristo passando fome nos pobres. Quer dizer, se as peles vivas sofrem enquanto as peles mortas servem para estudo. Claro, ele não despreza o valor do estudo, muito pelo contrário, mas é para dizer que o estudo ele tem que ser necessariamente em favor da vida e da vida humana. Então, o que ele faz é vender os seus livros. Quer dizer, é um absurdo, muitos diriam, isso não se faz, quer dizer, existem outras alternativas para se ajudar os pobres, devemos buscá-la. Quer dizer, enquanto às vezes buscamos outras alternativas, com receio de nos desapegarmos daquilo que nós temos. Quer dizer, então ele foi ousado ao vender seus livros. Não é uma coisa simples, quer dizer, é algo que tem que ser fruto de uma convicção. Então, talvez o que ele estaria nos dizendo hoje, seguir Jesus é vender um pouco aquilo que temos e que é bom, mas em função de algo melhor, que é para salvar as vidas, quer dizer, ajudar as pessoas. Quer dizer, dar de si mesmo. Quer dizer, outra característica de São Domingos, quer dizer, esta capacidade de escuta. Porque se ele vai, digamos, em uma peregrinação, quer dizer, uma viagem diplomática, e ali observa a realidade, acho que nós também devemos dizer como olhamos a realidade ao nosso entorno. Quer dizer, é diferente, mas existe sempre esta, digamos, pluralidade religiosa. Acho que Domingos conseguiu escutar as heresias para saber o que elas têm a dizer e, a partir do ponto de vista cristão católico, dizer, bom, isto está ou não de acordo com os nossos princípios e onde podemos dialogar, já que com as armas nós não podemos converter ninguém, mas com o diálogo. E o diálogo requer capacitação para isso. Eu creio que as pessoas, às vezes, não sabem dialogar direito, porque elas não conseguem fazer um filtro emocional, ideológico, que muitas vezes antecipa a conversa e já acalora, quer dizer, às vezes apimentando a discussão. Quer dizer, a capacidade de escuta deve ser uma fundamental para nós hoje, porque é aquilo que Jesus, nosso Senhor, fazia sempre. Quer dizer, podemos ver quantas vezes Jesus ele é apresentado como aquele que é capaz de escutar. Escutar a samaritana, escutar os discípulos de Emaús, escutar os próprios discípulos, quer dizer, deixar que as pessoas falem. Acolher. Acolher quer dizer as pessoas com a sua forma de expressão. E a partir desta, digamos, acolhida, quer dizer, do escutar, quantas vezes nós também falamos uma expressão quando algo não vai de acordo com o que nós pensamos e exagera um pouco, a gente diz, isso é um absurdo. Isto é um absurdo. O que é um absurdo? Quer dizer, alguém que não ouve, né? Surdo é o que não ouve. Quer dizer, então existe uma falta de comunicação e por isso é preciso a escuta como primeiro passo. E é claro que escutar não significa concordar, mas é acolher para que a pessoa sinta livre para poder expressar. O diálogo acontece, quer dizer, quando nós escutamos realmente as pessoas, podemos até criticá-las, elas não se ofendem tanto, porque já foram acolhidas. Quer dizer, acolher é uma demonstração, acolhida, o acolher é uma grande demonstração de amor. Quer dizer, se alguém acolhe o que nós dissemos, ele pode até nos criticar, porque sabemos, me quer bem, porque me ouviu, e agora eu posso, quer dizer, interagir com ele, e aí poder chegar a uma solução, a um consenso, ou um discernimento claro. Quer dizer, nós temos uma obra chamada O Diálogo com Trifão,
de Justino Mártir, em que existe um cristão e um rabino judeu que dialoga com ele. Quer dizer, é um diálogo, enquanto gênero literário, daquele tempo, quer dizer, tem muitos diálogos, em que o cristão apresenta o seu ponto de vista, o judeu o seu, e no final não existe uma conclusão de que o judeu se converteu e virou cristão. Mas o que existe? É um diálogo, existe a apresentação das ideias, e que essas ideias, se não agora, mais tarde, irão iluminar tanto aquele que falou, quanto aquele que escutou. Quer dizer, o diálogo nos ajuda a pensar depois, para poder rever as nossas próprias ideias e nossos conceitos. Então, precisamos ser uma igreja, quer dizer, e apesar de tantos meios de comunicação, não sabemos ainda nos comunicar. Quer dizer, o problema ainda no mundo é uma falta de comunicação. E em que a igreja, quer dizer, em que nós, enquanto dominicanos, podemos ajudar a ser uma igreja que realmente escuta. Mas para sermos uma igreja que escuta, quer dizer, e para interagir com o diferente, é preciso também conhecer esse diferente. E conhecer filtrando os conceitos já formados. Aquilo que nós vemos, os preconceitos. Por quê? Nós já fomos formados para saber o que é certo e o que é errado, e muitas vezes esse errado está muito projetado no outro por ser diferente. Como, então, conhecer esse outro, seus princípios, para não ofender e acolher, e, é claro, temos que ter convicção daquilo que somos. Vou repetir um exemplo que talvez, às vezes, não tem nenhum mais novo, mas é o que me vem na mente. Na França, de uns 20 anos atrás, quiseram fazer um diálogo entre os católicos, isso me contou um dominicano que trabalhava com o povo latino em Paris. Ele era latino e trabalhava, então, pastoralmente com os latinos. Ele disse, a conferência queria um diálogo entre os católicos, os jovens católicos e os jovens judeus, como uma espécie de diálogo ecumênico, e os rabinos se opuseram. E a razão foi esta. Sem querer ofender, o rabino disse, olha, nossos jovens conhecem muito bem nossas tradições, nossos costumes, sabem por que vivemos assim, e nós, observando, digamos, o universo católico de Paris, não sabemos se realmente os jovens católicos sabem o que significa ser católicos, para que exista um diálogo. Porque é preciso que eles conheçam bem a doutrina católica, a Bíblia, a tradição, para que haja diálogo. Senão, será simplesmente uma forma de elogio do outro ou crítica, sem saber apresentar como você vê as coisas. Então, não querendo ofender, mas nós achamos que os vossos jovens católicos não estão preparados para um diálogo com os nossos. Isto foi uma coisa assim que chocou, mas que mostrou uma realidade. Quer dizer, o outro tem uma percepção maior do que nós somos, do que nós próprios cristãos. E a pergunta é, nós estamos preparados realmente para um diálogo ecumênico? Porque se não sabemos nem aquilo que somos de verdade, como é que vamos colocar as diferenças apresentadas na história ou na doutrina? Aí fica só uma admiração. Quer dizer, isto não é bom. Como dominicanos, nós devemos buscar saber o que de fato é a identidade cristã, o que é de fato a identidade católica, para assim dar um passo. Não é para combater o outro, é para poder ir ao encontro. Entende? Quer dizer, e a escuta é isto, mas tem que ter um preparo. Quer dizer, São Jerônimo dizia, se nós dizemos que conhecemos a Cristo e ignoramos as Escrituras, que Cristo nós conhecemos? Um Cristo da subjetividade pessoal? Quer dizer, aquele que nos apresenta a Escritura, e é claro, os textos de espiritualidade, e olha que tem muita gente falando de Jesus, e cada vez mais, mas muitas vezes distante daquilo que diz a Escritura e a tradição. Então, quer dizer, nosso carisma requer este estudo, esta competência, para poder dar passos. É claro, vai dizer, mas como é que eu vou me preparar tanto assim? Em que situação eu vou realmente estar imbuído de tanta informação para, digamos, fazer esse diálogo
como os jovens. Quer dizer, se eu não sei muito da minha igreja, da minha fé, o que eu vou dialogar como espírita com as várias, digamos, porque no dia a dia convivemos com muita gente de igrejas de seitas evangélicas, né, de pequenas igrejas, e cada uma agora com uma formação diversificada do passado. Quer dizer, nós temos que nos atualizar também como os grupos religiosos vão criando suas tradições, e agora vemos uma sociedade em que se seleciona muito da espiritualidade, digamos assim, oriental. Há muita coisa bela do budismo, há muita coisa bela de outras, digamos, do brahmanismo, mas que no shintoísmo, e das religiões, mas pouco conhecemos dessas religiões. Quer dizer, qual é o fundamento? Quer dizer, infelizmente, o material para a formação não é tão acessível. Tem muita coisa na internet, mas nada é uma coisa assim, digamos, que possa pedagogicamente dar toda a base, sem preconceitos, eu digo, mas dizendo, é isso, 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 isso. E com as suas diversas também ramificações, porque é amplíssimo. Se alguém diz, eu sou budista, você diz, bom, de que ramo? Como diz, eu sou cristão. Que cristão? Eu sou católico. Bom, e que católico? Existem católicos e católicos. Quer dizer, mesmo dentro do catolicismo, nós somos uma pluralidade. Quer dizer, e é importante conhecer isso dentro da igreja, porque, como dizia um rabino aqui em São Paulo, num encontro ecumênico, ele disse o seguinte, há judeus que vão uma outra, digamos, é capaz de visitar um outro templo religioso, mas não visita uma outra sinagoga que não é da mesma linha. E assim também entre nós. Há católicos que não se dão com outro católico por não ter aquele perfil, mas preferem, eu vou lá no terreiro da mãe Joaninha, mas não vou na paróquia tal, na comunidade tal, porque estes não são, quer dizer, nós temos essa dificuldade de acolher o outro, quer dizer, a acolhida é algo difícil, às vezes, de se tratar. Bom, tudo isso é só para dizer, temos que ser uma igreja capaz do diálogo, quer dizer, São Domingos nos convidaria, talvez isso, e até respeitando uma opinião que não seja igual à nossa. Sabiam que logo no início da ordem, São Domingos, então, queria que tivesse esta pobreza radical, que os frades confiassem absolutamente na providência, e quando fosse em missão, não levasse nada. Teve logo, quer dizer, no início da fundação da ordem, que foi enviado para ir para Paris, mas sem nada. Ele falou, eu não vou, não. Se não tiver uns troquinhos, eu não vou. Vai que ninguém me dê nada. E São Domingos falou com ele, explicou, e falou, não, eu não vou, não. São Domingos se ajoelhou, pediu a ele por caridade, por amor. Ele falou, não vou, não. Se não me der umas moedinhas, eu não vou, não. Ele respeitou. Quer dizer, tentou convencer de todas as formas que confiasse na providência, mas disse, eu confio, mas a minha confiança é limitada, eu preciso de uns troquinhos. Então, eu teve que dar uns troquinhos, e este frade foi. Quer dizer, isso é interessante, quer dizer, não, então você não serve para nós. Já que não é do jeito que eu falei, já expliquei, ele soube respeitar. Todo mundo tem o seu período de maturação. Então, devemos saber que as pessoas chegarão um dia a ter a nossa convicção se nós soubermos, como se diz, ajudá-las, sabendo que cada um tem o seu tempo. Isso também é escutar, tá certo? Dentro desta linha da escuta, existe também esta de estimar o outro. Quer dizer, qual é o bem que queremos para o nosso próximo? Por quê? Valorizar a pessoa humana e com todas as suas, digamos, características. Sobretudo para nós, é ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial. Aquela frase de Jesus, vós sois o sal da terra, ou vós sois a luz do mundo, quer dizer, o sal, que pode ter vários sentidos. Existia o banho da criança no tempo lá do Antigo Testamento, que dava um banho de sal na criança, porque eles acreditavam que imunizava de algumas infecções. Então fazia parte. Mas nesse sentido, vós sois o sal da terra, talvez não. O sal ajudava a fazer fogo, o sal ajudava a preservar alimentos, como para nós, quantas carnes não eram preservadas. Haja visto o bacalhau, de antigas Semanas Santas, ele vinha preservado por causa do sal. Mas o sal é aquele que vai realçar o sabor dos alimentos.
Salgar é deixar salgado, não é isto o objetivo. É justamente fazer o quê? Realçar. Quer dizer, para os chefes de cozinha hoje, você põe o sal para que ele realce o sabor daquela comida. Porque se o sal se aparece, ele fica salgado, ele estraga a comida. Então ele se aparece. E o sal não pode se aparecer, tem que se esconder para que o sabor do outro apareça. Então, estimar a pessoa e ajudar a ela a descobrir o seu potencial, para que, ajudando ela desenvolver o seu potencial, ela possa cooperar melhor com a comunidade, digamos, por extensão, com toda a humanidade. E, digamos, Domingos, quando dialogava com os, digamos, os chamados hereges, ele tinha o que a oferecer a eles. Então, o que é que nós temos para oferecer aos outros? E estarmos abertos para também receber dos outros aquilo que eles nos oferecem. Quer dizer, eu não posso dizer, mas eu tenho a verdadeira fé, essa é a nossa convicção, e para o outro a verdadeira fé é a dele. Mas o que é que eu posso oferecer para que ele possa, digamos, além de, quer dizer, na sua estima, quer dizer, recuperar a sua autoestima, desenvolver o seu potencial, o que eu posso cooperar com ele e o que dele vou receber. Quer dizer, é uma forma de criar amizade, embora a amizade é uma coisa não é tão fácil. Quer dizer, sobretudo viver em comunidade não é fácil. Como dizia Dostoiévski, a pior imposição para um presidiário é viver com pessoas que ele, quer dizer, é obrigado a viver com aquelas pessoas que ele não escolheu para viver. E assim na comunidade, nós não escolhemos ninguém para viver. Tal, quer dizer, quem escolhe para conviver são marido e mulher, porque os dois se escolheram, que quando podem escolher, e ali eles sim se escolheram, se a tua mãe foi que escolhi, mas entre os irmãos que nascemos, não nos escolhemos, nascemos numa família, aprendemos a conviver com essa diversidade, e a comunidade também é isto. Mas devemos ajudar, desde a comunidade, a estimar uns aos outros, para poder justamente dizer que não é necessário uma simpatia. É mais fácil quando as pessoas são simpáticas. Mas aprender até com o antipático como ajudar a ele a desenvolver sua autoestima. E como somos filhos do mesmo pai, quer dizer, essa é a nossa crença, dar a consciência do outro de que ele é um irmão. Então, nós somos uma fraternidade, quer dizer, buscar esta fraternidade ou sororidade, né, para as irmãs não se sentirem excluídas, né? Somos irmãos, filhos do mesmo pai, e devemos, então, buscar esta fraternidade. E aí podemos pegar como exemplo o que é a busca da fraternidade. Eu gosto muito do livro do Gênesis, porque no livro do Gênesis você descobre o que é a fraternidade. Por exemplo, os primeiros filhos, Caim e Abel, é marcado pela inveja, né? Então, o mais velho se sente preterido com relação ao mais novo pelo fato de que Deus aceitou os seus sacrifícios e não o dele. Então, Caim mata Abel. Quer dizer, então existe. Não é possível viver a fraternidade porque existe uma predileção e uma preterição. Quer dizer, um é preferido e o outro fica em segundo plano. Aí depois nós temos os filhos de Abraão, de Ismael e Isaac, e quando os dois já começam a brincar, quer dizer, a criar um laço de fraternidade, a mãe de um diz, eu não quero que meu filho cresça com o filho da escrava. Então, eles não podem ser irmãos, têm que ser separados. Aí você tem os filhos de Isaac, que já desde o ventre materno, eles já brigam lá dentro. Então, já tinha uma briga entre os irmãos dentro do ventre materno, como dois povos que vão sempre estar em competição. E quando nasce, quer dizer, o que nasce primeiro é o herdeiro da bênção, o que nasce segundo se sente com inveja e quer ocupar o lugar do irmão. Quer dizer, ele não pode ser ele mesmo, porque ele quer ocupar o lugar do irmão. E a história de Jacó vai ser sempre esta, digamos, busca de eliminar o outro para que eu seja. Quer dizer, até que ele consegue, digamos, roubar a primogenitura do irmão com prato de lentilha e, com a ajuda da mãe, receber a bênção do pai. Quer dizer, é uma vida de concorrência para ver. O mais esperto acaba vencendo. Quer dizer, quando Jacó tem os seus filhos,
quer dizer, tudo aquilo que ele fez com o irmão, quer dizer, vai acontecer com ele também. Quer dizer, e os filhos de Jacó, teremos aí que Jacó vai dizer que este é o meu filho muito amado, e vocês são os filhos que vieram por acaso. José é digamos, o filhinho de papai, e por isso tem tudo. Ganha um vestido de mangas largas para não fazer trabalhos braçais. Então, quer dizer, os outros vão trabalhar no duro, no braço, José não pode porque ele tem aquele vestido, quer dizer, o vestido é para dizer, ele não vai fazer trabalho braçal. Vocês têm que servir a este irmão. E o irmão, então, filhinho de papai, ele vai ter sonhos, e nos sonhos ele sempre é privilegiado. Ele sonha que os feixes de trigo dele estão juntinhos em pé, e todos os demais estão prostrados diante dele. Ele sonha que o sol e a lua se prostram, e as estrelas se prostram, eram 11 estrelas, quer dizer, e ele não sabe por quê. Quer dizer, o sonhador, sempre no sonho, ele é o destaque. Quer dizer, os outros irmãos geram por ele um sentimento de quê? De ódio. Ele é muito amado pelo pai e muito odiado pelos irmãos. Quer dizer, mas espera lá, onde está essa fraternidade? Quer dizer, o livro do Gênesis nos apresenta, quer dizer, que todos nós somos concorrentes e não fraternos. Até que um dia, Jacó vai dizer para José, vai ao encontro dos teus irmãos. E José vai, e neste ir ao encontro dos seus irmãos, alguém aparece lá, do nada, e diz, onde você vai? O que você faz? Eu estou buscando os... E olhando todo o Gênesis, nós vamos ver o... Frei, está com um problema na... Oi? Pode continuar, Frei, pode continuar. É Nancy. Quer dizer que, a partir desse tema, nós percebemos há uma necessidade de ir em busca dos irmãos, das irmãs. Quer dizer, há uma necessidade da fraternidade. E é aí que, quando José vai ao encontro dos seus irmãos, os seus irmãos encontram a oportunidade de, digamos, destruí-lo. Por quê? Ele não é o que rouba a atenção, é o preferido, é o mimado, quer dizer, não integra-se com os outros. Quer dizer, ele é alguém isolado. Quer dizer, que é privilegiado. Vendido como escravo, então, José vai fazer a experiência de uma primeira prisão, vai ser preso porque é escravo, e agora, ali, aquela prisão, que em princípio é um mal, ser prisioneiro não é um bem, mas ele vai vai amadurecer. De um menino mimado, ele vai ser um adulto responsável. Quer dizer, vai descobrir que ele tem potencial, ele que não tinha trabalhos manuais, agora vai ter que fazer todo tipo de trabalho, até descobrir qual é o melhor perfil dele para ser um escravo. Quer dizer, ele tem capacidade para ser um econômico, ajudar o econômico do faraó. E se agora ele já é um homem responsável, ele é fiel a Deus e quer ser fiel ao seu Senhor, vai ter uma segunda prisão. Por quê? Para não trair a Deus e o seu Senhor, ele não aceita se unir à esposa do Potifar e vai ser preso. Quer dizer, agora, preso a primeira vez para se tornar adulto. Preso a segunda vez para provar sua fidelidade. E é aí, depois, digamos, dessas duas prisões, deste momento, quer dizer, para dizer que a vida, com seu sofrimento e desafio, se soubermos aproveitar disso, seremos pessoas maduras. Aí ele vai aprender a ser irmão. Quando encontra os seus irmãos que vêm para comprar os suplementos, os mantimentos para sobrevivência, ali ele vai ver os seus irmãos e não vai se vingar deles. Quer dizer, o bom de José é que ele vai saber ser irmão. E a fraternidade vai acontecer quando Judá se oferece para ficar no lugar do irmão. Se queriam matar o irmão porque ele era, digamos, destacado, agora se dá a vida pelo outro irmão. Quer dizer, e aí vem a fraternidade. Quer dizer, é interessante esta reflexão de vermos e dizer que a fraternidade se busca justamente em meio a esta concorrência. Quer dizer, somos concorrentes, natural, que queremos ser o ponto de destaque, o mais destacado.
nos provoca inveja, mas temos que superar tudo isso para dizer, temos que buscar essa fraternidade entre nós, para depois ampliar essa fraternidade na igreja e da igreja para as outras, digamos, religiões e com toda a humanidade. Quer dizer, mas é um processo, quer dizer, é preciso superar o espírito da concorrência. É difícil, porque todas as vezes que falamos, sempre quantas pessoas tinham em tal evento religioso. Quer dizer, nós marcamos o valor religioso pela quantidade de pessoas, se tem mais que a outra igreja, se somos os mais numerosos do mundo, quer dizer, ainda não estamos, quer dizer, no espírito da fraternidade e sim da concorrência. Queremos ser o maior, o mais destacado, enfim. Embora a nossa missão é evangelizar, não é? Como dominicanos, sobretudo, somos pregadores da palavra. Uma característica de São Domingos, quer dizer, além dessas duas que falamos, é que ele foi pregador da graça e da misericórdia. Então, o que significa ser pregador da graça? É aquele que não vai pregar a partir do pecado. Não vai denunciar a fraqueza humana e dizer, você está errado nisso, nisso, nisso. Como eu disse, a estima nos faz fazer a pessoa descobrir o seu potencial. Porque defeitos todo mundo pode falar. Mas assim, o pregador da graça vai dizer o que há de bom, e a partir deste bem que existe, você vai automaticamente reconhecer aquilo que não é bom. Mas por quê? Foi amado, valorizado, estimado, e por isso capaz de dizer livremente, olha, mas eu tenho esses defeitos todos, posso fazer alguma coisa para melhorar. Então, o pregador da graça é aquele que acentua primeiro o positivo, aquilo que há de bom, e a misericórdia para dizer, olha, se você tem dificuldades, quer dizer, existe o remédio da graça que pode ajudar você a se transformar. E esta pregador da graça e da misericórdia, hoje, quer dizer, como vamos entender ou ressignificar muitas coisas. É preciso atualizar a linguagem. É preciso dizer o que podemos dizer. Salvar as almas. São Domingos é aquele que quis salvar as almas. O que significa salvar as almas hoje? Lembro que Timothy Radcliffe, em uma das suas colocações, ele dizia, precisamos ajudar as pessoas de hoje, quer dizer, de uns 20 anos atrás, a ter consciência de que elas são livres. Quer dizer, dar a consciência de liberdade e ajudar as pessoas a recuperar sua dignidade seria, para nós dominicanos hoje, o escopo, o fim, o objetivo da nossa pregação. Quer dizer, pregador da graça e da verdade, da misericórdia, da compaixão, e ajudar as pessoas a tomar consciência da liberdade e da sua dignidade. Por quê? Isto é o que nós entendemos ser o reino de Deus. Jesus veio para nos salvar, quer dizer, salvar-nos do pecado, quer dizer, da falta de comunhão com Deus. Ele veio reatar o vínculo de comunhão, e este vínculo de comunhão com Deus deve se expressar também nesta vida, quando as pessoas puderem viver bem, porque vivendo bem, melhor, elas vão glorificar a Deus, quer dizer, com esta vida. Então, um pouco como podemos, seguidoras de Domingos, hoje, quer dizer, guiados pelos passos de São Domingos, como podemos, então, ajudar as pessoas a tomar consciência da sua liberdade e da sua dignidade. E aí, pronto, aí, como diz, ao invés de fechar uma porta, abrimos foi muitas outras portas. Mas aqui é só uma humilde reflexão em que nós possamos depois dizer alguma coisa nesses 20 minutos que ainda nos resta e trocar algumas ideias sobre este ponto. E é claro, não podemos deixar de ser igreja. Quer dizer, não podemos crer que é simplesmente um ato social de lutar pelos direitos humanos, pela dignidade humana. Existe o componente da fé,
quer dizer, que nós recebemos. Quer dizer, nós não herdamos uma fé e não vamos escolher aquilo que nos interessa. Quer dizer, nós temos uma responsabilidade milenar, voltamos sempre às fontes para dizer de onde nasceu a igreja até hoje. Quer dizer, ela está sendo fiel ao mundo recebido, onde foi que teve desvios, onde foi que houve corrupções, quer dizer, como podemos ajudar a igreja a ser ela mesma? Fiéis à fé que recebemos. Tá certo? Quer dizer, uma das características é a comunidade. Quer dizer, não podemos fazer isso sozinhos. Mesmo os eremitas, que fugiram para o deserto, depois que o Império Romano oficializou a igreja, mesmo esses eremitas, isolados, cada um vendo sua vida ascética, eles tinham momentos de comunhão. Se reuniam para celebrar a Eucaristia e para compartilhar um pouco da vida deles. Quer dizer, nós não nascemos para ser isolados. Já dizia o Senhor, não é bom que o homem fique só. Quer dizer, nós temos que viver essa fraternidade, ainda que seja difícil. E viver com as pessoas concretas. Tá certo? Viver com as pessoas concretas, estas que Deus nos colocou. São essas que fazem parte da nossa fraternidade local. É com essas pessoas reais que nós vamos construir esta fraternidade. Uma vida de oração, não pode faltar oração, porque seremos o quê? Se não temos a oração, não damos espaço para que Deus fale por meio de nós. Vida de oração, vida de comunidade, uma vida eucarística. Eucaristia, somos católicos e, por isso, a vida eucarística faz parte. Jesus partiu o pão na última ceia, mandou que fizéssemos em sua memória, então somos a igreja e temos que valorizar também os sacramentos. Quer dizer, isto para a vivência interna, para nos dar força, dar subsídios, para que vivamos, digamos, fora, digamos, como se fosse algo que vai emanando de nós. Não é doutrinando as pessoas, é vivendo essa doutrina com convicção, dialogando, e quem vai converter, se for para converter, é o Espírito Santo. Não tenhamos a pretensão de ser o Espírito Santo e querer fazer aquilo que é o papel de Deus. Por quê? Refletindo sobre o que é ser cristão, diz, o que Jesus pediu para os discípulos, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins do mundo, até no Brasil. Quer dizer, ser testemunha do Evangelho, quer dizer, ser testemunha da graça e da misericórdia. Bom, é isto. Que Deus nos ajude a sermos. Amém. Frei, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer pela presença do senhor, pelas palavras. Pode ser aberto para algumas perguntas, Frei? Pode, porque ainda temos uns 15 minutos. Tá bom. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, tá aberto, tá? A palavra. E pode ser também uma contestação, pode ser um protesto, porque aí é diálogo. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, faça. Quem és tu? Eu sou o Plínio aqui de Valinhos. Ah, sim. Eu queria perguntar assim, ó, o que caracteriza a espiritualidade do leigo ou da leiga dominicana no seu dia a dia? O que o senhor vê assim que caracteriza, que mais é essencial, proeminente da substância dessa? Na verdade não é substância, né, mas é atributo, né, do atributo de ser dominicano, né? Como que o senhor vê isso? Certo. Tem mais alguma pergunta ou já respondemos essa? Então, bom, por espiritualidade, nós entendemos o que é o relacionamento, né? Porque quer dizer, se você perguntar o que é espiritualidade para, por exemplo, uma pessoa não confessional religiosa, uma que às vezes não acredita em Deus, ela crê ou diz que é esta busca da sua própria essência, quer dizer, ser mais autenticamente ela, buscar as suas origens, quer dizer, não tendo vínculo com Deus. Para nós, a espiritualidade é o relacionamento, quer dizer, que relacionamento nós temos com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, é claro, nós temos qual é a espiritualidade dominicana especificamente, quer dizer, dentro de um carisma, quer dizer, a nossa ordem nasceu para a pregação, quer dizer, num contexto em que os padres não pregavam, os padres ministravam os sacramentos,
e Domingos propôs que pudessem esses padres ter uma formação para poder comunicar aos fiéis, quer dizer, o evangelho, quer dizer, a doutrina da igreja, quer dizer, existia muito equívoco sobre o que é ser cristão, católico ou não. Então, para poder esclarecer isto, os frades iriam, quer dizer, se preparar e depois fazer esta pregação. É claro, e as monjas, quer dizer, seriam aquelas que, como subsídio orante, quer dizer, já que para podermos comunicar algo de Deus, não basta simplesmente estudar, porque não somos professores, no sentido de que basta ter um conteúdo e comunicar. Talvez mais os educadores, que, apropriando-se daquilo, tentando viver, e com o exemplo da vida, e com a transmissão oral das informações e dos conteúdos, ele vai fazer essa transmissão. Então, digamos, as monjas, elas iriam rezar para que os frades chegassem a esse escopo, quer dizer, com a sua pregação, e atingisse os corações das pessoas, e elas, então, acolhessem essa palavra e transformassem, se deixassem transformar pelo, digamos, pelo Espírito Santo. Os leigos, quer dizer, que ali naquele momento, eles simplesmente acompanhavam aqueles que escutavam essas pregações, e às vezes sua pregação seria comunicar boca a boca, quer dizer, boca a ouvido, melhor dizer, boca a ouvido, quer dizer, comunicando como foi a pregação cristã da origem, quer dizer, se o cristianismo se espalhou pelo mundo, quer dizer, foi por causa da pregação dos apóstolos, mas eles eram 11, ou depois, digamos, 12 com Paulo, mais alguns apóstolos, quer dizer, não seria suficiente dizer que estes homens saíram naquele tempo que não tinham esses aparatos de comunicação que temos hoje, e a igreja, e de repente o cristianismo se espalhou, de repente, em tudo quanto é canto, até na Bitínia, no norte da África, quer dizer, como chegou? Quer dizer, sim, teve a pregação, porém, o que fez o cristianismo se espalhar foi o boca-ouvido dos leigos, quer dizer, foi o povo que levou o cristianismo para os confins do mundo. Quer dizer, se eu vivo esta espiritualidade, que significa, quer dizer, como me relaciono com Deus, quer dizer, do ponto de vista, São Tomás de Aquino vai dizer que para nós mendicantes é o contemplar, quer dizer, eu vou primeiro a Deus perguntar o que é que o Senhor quer que eu faça. Quer dizer, pela meditação da palavra, é a palavra de Deus, quer dizer, meditando a palavra, eu vou saber aquilo que ela diz. Depois, é claro, se existe uma comunidade discernindo em comum o que essa palavra nos diz, para que nós consigamos vivê-la hoje. Quer dizer, essa escuta da palavra, meditação, quer dizer, buscar em Deus o que ele tem a nos dizer, discernindo entre os irmãos, aí nós vamos ter que levar num bate-papo. Quer dizer, na hora que estiver conversando alguma coisa, alguma ideia pintou, por exemplo, lembrei daquilo que refletimos, que rezei, e surgiram aquilo. Quer dizer, e as pessoas, ao escutar, vão, quer dizer, pelo menos ter uma outra alternativa que pode ajudar a pensar de forma diferente. Então, o leigo, quer dizer, digamos, no tempo de São Domingos, ele era aquele muito passivo, mas, eu digo, passivo, mas talvez o mais ativo. Porque é no dia a dia, são as pessoas que falam, quer dizer, quando a Igreja da África, digamos, começou a existir a pentarquia, quer dizer, as grandes igrejas, então, a cada igreja se dizia, nós somos uma igreja fundada pela pregação de Pedro. Então, Antioquia pode dizer isso, Jerusalém, mais do que todas, Roma pode dizer, Pedro e Paulo estiveram aqui, depois Alexandria do Egito, São Marcos esteve lá, quer dizer, então, Marcos, que foi secretário de Pedro, esteve aqui, Istambul, diz que ali passou Santo André, então André passou por aqui, então, quer dizer, todos se justificavam, e a igreja da África, o que ela dizia? A nossa igreja nasceu pelo testemunho dos mártires, quer dizer, no princípio não tinha ainda Alexandria, foram os mártires, quer dizer, as pessoas, quer dizer, quem foi? Não temos nomes, isso é maravilhoso, para dizer, foi o povo, foram os leigos que levaram esta fé, um comerciante, um profissional, um açougueiro, quer dizer, cada um que comentava, quer dizer, e transmitia. Então, mais do que, só que ninguém vai louvar porque são anônimos, mas são eles. Os maiores evangelizadores foram eles, mas não têm a fama. Então, eu acredito que são os leigos realmente, quer dizer, que agora temos a possibilidade de uma formação maior, e leigos, quer dizer, dentro dessa família, dizer, olha, é contemplar e traduzir
Quer dizer, transmitir o fruto do contemplado ao outro. Quer dizer, é uma espiritualidade simples, é claro. Temos que ter um amor ao estudo para que a pregação não seja fruto do subjetivismo, do sentimentalismo. Quer dizer, tem que ter informações, porque às vezes vamos chocar o que nós pensamos com novas ideias, e aprendemos sempre algo novo. E estar sempre atualizado. Porque não basta dizer sempre a mesma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é dinâmica. Cada dia que meditamos, trazemos novidades para iluminar a realidade concreta do hoje. Por isso, quer dizer, então, e é fundamental esta oração, quer dizer, não é só o estudo, é a oração, quer dizer, o estudo passa a ser também uma forma de buscar esta verdade que Deus vai me revelar, até mesmo em outras crenças. Orígenes dizia, o ouro e a prata que levaram do Egito os hebreus é o valor que tem em cada cultura humana, que é Deus que dá e que nós podemos acolher como nosso. Quer dizer, para dizer que é preciso isso. Então, acho que, concretamente, é preciso viver em comunidade, porque não existe isolamento, e este relacionamento que nós temos com Deus, iluminado pela experiência de São Domingos e dos santos e das grandes personalidades da ordem, masculina, feminina e etc. Então, quer dizer, para mim é viver isso. Quer dizer, porque, claro, tem o que pode diferenciar, por exemplo, algumas coisas, nós dizemos, isso é dominicano. Para nós, o bom é não ter uma uniformização. Tudo tem que ser igualzinho. Isso não, quer dizer, porque Deus criou cada um diferente, então nós temos que ver essa pluralidade florescendo no meio de nós. Quer dizer, uma característica. Quer dizer, talvez não seja só nossa, talvez seja também de outras. E muitas coisas estarão em comum em outras espiritualidades. Mas, por exemplo, esse amor à verdade, quer dizer, temos que buscar a verdade, ainda que nos doa aquilo que nos ensinaram, temos que amar esta verdade, temos que ter a preocupação com o outro, essa compaixão, não falar para as pessoas a partir do que elas estão, por exemplo, não chegar com uma pregação, sei lá, com alguém que está assim, no erro. Não chegar para ela diretamente no erro dela, mas começar a valorizar a pessoa, entende? A pregação da graça, da compaixão, quer dizer, isso faz parte, quer dizer, esse leigo tem que ser esse instrumento. Se uma pessoa chega chorando e diz, olha, me ofenderam ali porque eu não sou casada na igreja, me puseram fora da comunhão, diz que eu não vou ser salvo, foi um leigo dominicano. Mas ele não pode ser. Você pode ser outro leigo, mas um dominicano não podia dizer uma coisa dessa. Quer dizer, não estou julgando, quer dizer, mas existem muitas pregações que há um enfoque no pecado, no erro sempre, e que para nós... Entendi. Não sei se consegui responder, mas tente fazer uma síntese. Consegui sim, Frei. Muito obrigado. Muito obrigado. Só mais uma pergunta rápida, assim. Sim. Em relação a uma bibliografia ou uma hagiografia de São Domingos de Gusmão, eu estou tendo uma certa dificuldade, eu só encontro alguma coisinha aqui, ali, uma em inglês, a outra em espanhol. Tem alguma que o senhor recomenda? Olha, não pelos dominicanos, quer dizer, Lacordaire escreveu uma vida sobre São Domingos, que foi publicado por uma editora não dominicana, quer dizer, muita coisa nossa sendo publicada pelos outros. Realmente existe uma vasta bibliografia, foi feito em português alguma coisa, mas é sempre o mesmo material. Nós temos um grave defeito, porque queremos evangelizar, mas não preparamos o material. E, como eu disse, a comunicação é um gravíssimo problema na Igreja Católica. Se tudo justificamos que é caro, que não sei o quê, então não investimos em som, não investimos na formação, mesmo na nossa mídia, quer dizer, ainda estamos muito longe, quer dizer, como dizia Jesus, os filhos das trevas são mais prudentes em seus negócios como filhos da luz. Acho que nós seguimos ainda esse velho, quer dizer, Jesus fez uma observação, quer dizer, para ver se... Mas acho que nós estamos ainda no precedente. E sobre, por exemplo, os dominicanos, não foram eles que valorizaram São Domingos, quer dizer, tentaram, no máximo, deixar São Domingos no sepulcro e ali continuar a vida. Foi o Papa que foi chamar a atenção e outros dizer, não, o homem precisa ser canonizado. Quer dizer, a luz precisa estar no teto e não debaixo da cama. Quer dizer, São Domingos precisa ser mais conhecido. Embora, para nós, não queremos que São Domingos seja como São Francisco. Para nós, é Jesus Cristo. Quer dizer, São Domingos tem que ser como se fosse um suporte, mas o foco é Jesus Cristo.
é a profecia do verbo, é a encarnação do verbo, quer dizer, nossa pregação é falar da pessoa, da missão de Jesus Cristo. Mas, assim, bem, eu não sei como está o material, quer dizer, mas existe um esforço de cada vez mais publicar alguma coisa. Mas tem esse livro de Lacordaire, que é um dos melhores, Pela Cordeiro. eu não lembro qual é a editora, é uma dessas editoras novas que publicou. A Vida de São Domingos, de Lacordaire. La Cordeiro. Ok. Muito obrigado, Frei. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Frei Almir. Tudo bem, Nilceia? Oi, Nilceia, boa noite. Tudo bem, meu irmão? Saudades. Tudo Eu bem? tenho esse livro, eu coloco depois no grupo da fraternidade, tá? Ah, tá ok. Um abraço para todos, fica com Deus. Muito obrigada, meu irmão. De nada. Guilherme, fale. Oi, Frei Guilherme, também do Instituto São Dídimos de Valinhos. Eu fiquei interessado naquela história de Jacó e Esaú. O Jacó ele queria ser herdeiro do pai dele, é isso? Sim, porque Jacó, ele queria, como se diz, como ele nasceu o segundo segurando o calcanhar do seu irmão, mas o filho primogênito, ele que recebia a bênção. Quer dizer, a herança dele seria 2/3 da herança. Então, Jacó, ele, como se sentiu que ele não seria o herdeiro, quer dizer, não receberia a bênção, isso é, não teria a herança, ele aproveita o irmão que era caçador, quando chega um dia cansado, e faz um prato de lentilha, que era o prato predileto dele, e põe assim na cara do irmão, que sente o sabor, quer dizer, o cheiro, e ele diz, só te dou se você me disser que o primogênito agora sou eu. E ele, naquele momento, enfraquece, disse, que me importa um título, me dá isso aqui. Depois, é claro, quando, quer dizer, Jacó, o esperto, quer dizer, no momento de fraqueza, deu a lentilha para o irmão. E quando o Isaac disse que já estava velho, já estava cego, e queria dar a bênção para o seu filho, que Isaac amava mais Esaú, e Rebeca, a mãe, amava mais Jacó. Então, o que ela faz? Quando ele diz, Isaac diz para Esaú, meu filho, você vá caçar uma boa caça, traga, me prepare, dê para eu comer, depois que eu estiver satisfeito, eu vou te dar a bênção, quer dizer, é como diz, vou assinar o testamento para você. E então o Isaac vai caçar a melhor caça para o pai, já que é como o último desejo dele, e Rebeca, escutando isso, manda Jacó pegar uma ovelha, mata, prepara, pega a lã da ovelha para pôr nos braços, para dizer que Esaú era muito peludo, Jacó era raspado, então, para ele sentir os pelos, e fez, a mulher sabia o gosto do marido, preparou bem, mandou Jacó ir, Jacó pegou o casaco de Esaú e colocou em Jacó, e Jacó, então, vai lá, meio tremendo, né, que, imagine, como diz, todo bandido também treme, mas ousa. Então, ele vai e apresenta ao pai, diz, meu pai, aqui está o que o senhor me pediu. Ele diz, ué, a voz é de Jacó. Não, mas é que é seu filho, mas já trouxe a caça. Mas foi muito rápido. Então, ele diz, venha cá. Aí, quando Jacó se aproxima, ele sente o cheiro do casaco. Aí diz, bom, a voz é de Jacó. O cheiro é de Esaú. Venha mais um pouco. Aí vai tocar a mão, vê a lã, é peludo. Aí diz, bom, a pele é de Esaú. Quer dizer, então, a voz, ela pode enganar, mas o cheiro e o tato não. Quer dizer... E aí, quando então ele come, terminou, ele dá a bênção para Jacó, embora pense que seja Esaú, e de repente chega Esaú. E aí você vai ter o quê? Quer dizer, a revolta do irmão, porque o Isaac vai dizer, eu não posso dar uma segunda bênção, não existe isso. Quer dizer, não era permitido naquele tempo dividir uma bênção. Quer dizer, é outra mentalidade, é outra realidade. E então ele abençoa Jacó, quer dizer, Jacó já está abençoado, quer dizer, ele é o herdeiro. E Esaú vai ter uma bênção de consolação, já que ele insistiu, o pai dá uma bênção de consolação, mas não é válida, quer dizer, foi dada para consolar, vamos dizer, uma bênção psicológica. E é claro que aí você vai ter uma grande trama, porque o Jacó, ele vai nos apresentar, o mundo é dos mais espertos, mas tudo o que passou, quer dizer, o que Jacó fez, ele vai pagar. Porque tem um dia, por exemplo, uma noite, né, que
ele já casado com Raquel e com Lia. Ele gostava de Raquel, não gostava de Lia, mas tinha que suportar, porque era a esposa dele. E então, Lia já tinha filhos, Raquel nenhum, e Rubem traz para ela umas flores, umas mandrágoras do campo, e ela então sente, pois é, a mãe que recebe as flores do filho, e Raquel com inveja, quer dizer, não com inveja, mas sentida, pede para ela, me dê umas flores para mim também. Ela falou, não, você já roubou meu marido, vai roubar agora minhas flores? Aí ela falou assim, olha, hoje, quer dizer, eles faziam um rodízio, uma noite Raquel, uma noite era Lia. Aí então Raquel falou, olha, essa noite é minha, Jacó, se você me der uma flor, eu deixo que essa noite fique você com Jacó. Ah, ela deu todas as flores e disse, fica com tudo, por que eu vou querer flores? Ela era muito apaixonada por Jacó. E foi lá, com os braços abertos, receber Jacó, que vinha da roça. E ele falou, não, mas essa noite é Raquel. Ela falou, não, ela te trocou por um punhado de flores. Quer dizer, claro, embora seja insignificante, mas você faz o quê? Recordar a lentilha que foi trocada. Quer dizer, eu fiz isso com alguém, agora não posso reclamar que estão fazendo comigo. Ele, como se diz, sendo o filho mais novo, o filho mais velho não teve o direito à bênção. Quando ele foi se casar, pensando que era Raquel, veio Lia. Como se o sogro dissesse, lá você roubou o direito do primeiro filho ter a herança, aqui você não vai roubar o direito da primeira filha se casar. Quer dizer, então, ele então que, como se diz, que mentiu para o seu pai, quando os seus filhos chegam e dizem, José morreu, quer dizer, olha, não, quer dizer, nós encontramos isso, provavelmente José morreu. Quer dizer, ele não podia exigir dos seus filhos que falassem a verdade, porque ele próprio mentiu para o seu pai. Tá certo? Então, quer dizer, é uma história que vai mostrar, quer dizer, o que você faz, você depois pode ser a vítima. Quer dizer, e a vida de Jacó demonstrou que tudo que ele fez para ter vantagem, ele só entrou no prejuízo. Porque Raquel morreu de parto do segundo filho. Ele teve que morar a vida inteira com a Lia. Tá certo? E o filho que ele mais amava, José, ele perdeu. Quer dizer, então, a vida de Jacó foi uma vida, quer dizer, valeu a pena ter forçado para ter os privilégios para si mesmo. E foi um que desconfiou do seu irmão, porque Esaú prosperou, foi bem de vida, mas quando teve um encontro, Jacó teve medo. Achou meu irmão vai me matar. Se prostrou 7 vezes, deu muitos presentes, e o irmão dele, mas para que isso? Quer dizer, eu não estou entendendo, para que isso? Não precisa disso. Quer dizer, ele teve esse complexo de culpa a vida inteira, sendo que o irmão dele já havia superado. Quer dizer, é muito interessante. Quer dizer, a história de Jacó é um tratado de espiritualidade interessante. Aliás, o Gênesis. Se um dia a gente pudesse estudar todo o Gênesis, seria assim uma grande, quer dizer, uma grande fonte. É o segundo maior livro da Bíblia. Depois de Jeremias, é Gênesis. Depois é que vem os Salmos. Bom, mas ninguém perguntou isso. Mas muito obrigado por ter falado. Por mais que eu não tenha perguntado. Lúcia, quer dizer, temos ainda direito. Já acabou o tempo, mas podem responder? Pode responder, Frei. Lúcia, por favor, faça a pergunta. Ela já foi embora. Lúcia? Ela está com o microfone desligado. Lúcia, liga o microfone e pergunta. Alô, Cromi? Oi, Saudades de você. que bom. Se há saudade, existe amor. Exatamente. Beijos. Ah, beijos. Ela só queria saudar. Então tá bom. Frei, agradecer novamente. Acho que a Lourdinha tá aí no avião, né? Acho que ela não vai conseguir agradecer, mas agradeço muito a presença do senhor, as palavras. Desde já o senhor está convidado para esse curso, viu? De Gênesis, que eu vou deixar anotado, viu? O senhor acha um horário aí na agenda, que nós vamos marcar isso aí, viu? O senhor falou que o dominicano tem que estar estudando, o leigo pregar bem, então aí, ó, nós vamos pegar o senhor aí. Brincadeira, mas muito obrigada, tá? Em nome de todos nós, com certeza
Desejamos que o seu ministério seja sempre fecundo, tá? Que o Senhor sempre seja o pregador da graça e da misericórdia, como o Senhor sempre disse aqui, tá bom? Eu queria que o Senhor fizesse a oração final, por favor. Beatriz, só para reforçar o seu pedido, Frei Almir, o senhor é o primeiro do ano que vem no nosso encontro de formação, viu? Porque eu lembro o meu apoio, a força que o senhor nos deu, nos organizando, né, para esses encontros de formação. Então, nosso carinho, né, como a Bia disse, nosso agradecimento. O ano que vem, pretendemos o senhor aí logo no início. Mas eu não vou estar aqui, vou estar em Uberaba. Não tem desculpa, Frei. Tá certo. Então, que o grande pregador da graça e da verdade nos ajude, como ele prometeu, no fim do leito de morte, que seria mais útil para nós, depois da sua partida, como convicção de quem entregou sua vida a Cristo, que seria nosso intercessor, que esse pregador da graça e da misericórdia, ele nos ajude a ser cristãos de verdade, como ele o foi em sua vida. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, boa noite e boa festa da Manhã Aparecida. Muito obrigada, Frei. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Boa noite, um abraço a todos. O senhor podia cantar para nós no final. Cantar? Frei, por favor. Não, O senhor pode cantar. só um refrãozinho. Adorei. Canta, meu irmão. Quod existis, nos tuis idiomas, retibus. Cumpre, ó Pai, a tua palavra, ajudai-nos com as vossas preces. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Frei. Muito obrigada. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Obrigada.